nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro. São João Bosco. Essa aula aqui que eu vou dar é sobre o Egito, né? O motivo é, assim, eu estava querendo depois dar algumas aulas sobre arte egípcia, arte grega. Isso aqui é uma introdução à cultura egípcia e que é muito interessante, muito mesmo, principalmente professores de história gostam muito. Diversos pontos, aspectos interessantes assim, de forma geral. E eu peguei um capítulo particular que é a questão da descoberta da tumba do Tutankhamon, né? Que são alguns livros que eu li não faz muito tempo e que é um assunto muito interessante de história, né? Vamos ver aonde nós chegamos, né? Se a gente consegue chegar até lá, né? Então, como introdução, né, falando da história egípcia, a primeira coisa notável e que é muito importante no Egito é a geografia. Famosa frase do historiador Heródoto grego, de 1000 vezes repetida, né, e muito verdadeira: o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Então, os aspectos geográficos no Egito, que são vários, eles são extremamente importantes para a questão da existência do Egito. O primeiro, mais chocante, é a questão do do Egito estar na mesma latitude, na mesma região do maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, e apesar disso, tá? Então, é um deserto, isso aqui é uma foto do Google, de satélite, então é um deserto completo, e, no entanto, aonde o Nilo passa, tem vida, né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, entendendo, tá? Isso aqui é o delta do Nilo. Eu não estou no Google aqui, mas se eu aproximasse, vocês veriam um monte de canais, né? Um rio, ele pode desaguar no mar de 3 formas: foz mista, foz em delta e foz em estuário, que é uma foz reta. Foz em estuário é uma foz de uma boca só. Foz mista, ela é, por exemplo, a do nosso Amazonas, que combina, são grandes canais, mas não são múltiplos e pequenos, como no Nilo. E aqui a gente tem múltiplos canais. Isso parece que é uma coisa só. Por quê? Porque está tomado de vegetação e porque os canais são pequenos. Isso dividiu o Egito em 2 partes. No Alto Egito, que é essa parte aqui de baixo, o alto fica embaixo, tá? E o Baixo Egito, que fica em cima. Na verdade, é mentira, né? O alto fica no alto. Por quê? Porque, apesar disso aqui estar no norte, isso aqui está no sul, essa região é a região mais elevada, tá? E essa região é a região mais baixa, é o chamado Baixo Egito. Então, o Alto Egito e Baixo Egito. Aqui começa o delta. E o delta, ele causa uma protuberância de vegetação, porque por onde o Nilo passa, ele vai trazer um desenvolvimento da vegetação, né? O deserto, lógico, ele não é fértil, não posso falar que é uma terra fértil, porque é uma terra arenosa, mas ele tem muitos minerais, né? Mais do que, por exemplo, na floresta amazônica. Ele tem muito mais recursos minerais que a floresta amazônica. E, nesse sentido, ele é mais fértil, apesar de ter muito menos matéria orgânica. Então, é isso que se faz nas dry farms em Israel, na Califórnia, né? Se fertiliza uma área seca, desértica, com água e com os adubos necessários. Então, essa região fica extremamente fértil. Mas o que é chocante aqui é que é a região do Saara e chovia tanto aqui nessa região, as chuvas que caem 1 ano na França, caem 100 anos aqui. E a França não é um país com a pluviosidade como no Brasil, né? Então, você pensar, puxa, o que chove em 100 anos na França, o que chove em 100 anos aqui é o que chove em 1 ano na França. Quer dizer, é um lugar que nunca chove. Tanto não vou mostrar aqui, mas vocês conhecem, as casas não têm teto, tá? Elas não têm telhado, elas têm laje, né? Onde tinham os terraços e tinha as coisas. Não precisava ter telhado.
Eu lembro quando eu era pequena, minha avó me contar que o pai dela tinha levado ela para a Argentina numa viagem, que coisa muito rara naquele tempo, e que ela tinha visto neve, né? Então eu era pequena, nunca tinha visto neve, fiquei impressionada. Aqui era assim, o avô contava pro netinho, filho, quando eu era pequeno, uma vez caiu água do céu. Não, vovô, não pode ser. Então era uma coisa completamente extraordinária, né? A chuva não era uma coisa ordinária. E, no entanto, o Nilo tem 2 cheias por ano. Ele alaga, transborda e alaga 2 vezes por ano. Alaga tanto, né, que eles construíram, isso aqui é um desenho, mas eles construíram esses canais para aproveitar a cheia. E é com isso que eles drenavam e irrigavam uma vasta área de deserto, construindo as plantações. Notem o tipo de construção que eles fazem, né, dos canais quadrados com terras no meio, que isso basta para irrigação, não precisava nem molhar a terra, porque a terra ficava pelos 4 lados encharcada, então dava um resultado muito bom. E isso 2 vezes por ano, sem cair uma gota de chuva. É lógico que com isso tudo eles desenvolveram uma mitologia para dizer por que vinha a chuva, mas a causa é natural, é óbvio. As cheias do Nilo. Não havia chuvas e havia cheias. Então a causa é natural. O Nilo é um dos rios mais extensos do mundo, né, logo depois do Amazonas, e ele tem duas nascentes. O maior em volume de água é o Amazonas e o maior em extensão agora, o pessoal aqui da América descobriu que o Amazonas ainda, porque as nascentes são múltiplas. Então as nascentes do Amazonas, elas foram mais longas que o Nilo. Mas a maioria dos manuais ainda considera o Nilo como mais longo, mas ele é longuíssimo. E ele tem uma nascente, que é no Nilo Azul, que nasce nas montanhas do Planalto da Etiópia, e tem uma nascente que nasce próximo à Floresta do Congo, que é a região equatorial. Então, quando chove na Floresta do Congo, a água se propaga, chove muito, lá é uma Amazônia, e ela demora, mas ela chega até o Egito e transborda. Quando também é primavera, né, antes do verão, quando é primavera, e as neves derretem no Planalto da Etiópia, né, na região das montanhas, na Etiópia e no Congo, é o Nilo Azul e o Nilo Branco. O Nilo Azul vem do derretimento da neve, o Nilo Branco vem, não é o contrário, vem das florestas. Então causa a segunda cheia. Então isso enche muito o Egito, e o Egito é uma terra extremamente de contrastes, né? Muito bonita, porque você vê o rio, é um rio enorme, né? Nas margens tem toda uma vegetação, e atrás um baita deserto seco, né? Um contraste muito grande. Então aqui tudo fértil, se plantando, fazendo tudo, e atrás o mais árido deserto, né? Isso vai fazer do Egito uma grande civilização. Essa civilização, como eu falei para você, estava dividida em 2 partes. A gente tem aqui o Baixo Egito, né? E aqui o Alto Egito, tá? E em momentos diferentes elas vão ser mais importantes. O Alto Egito tinha muito mais vegetação do que o Baixo Egito. O Baixo Egito tinha muito mais vegetação do que o Alto Egito. Aqui eu ainda nem fiz ele inteiro, né? Ele vai para trás, nem aparece Tebas aqui. Ele é muito mais extenso, né? Só que aqui, por ter mais vegetação, primeiro vai ser a capital, que vai ser em Mênfis, né? Próximo onde fica o Cairo. E aqui vai se desenvolver o primeiro período da história egípcia, que é depois da unificação, que é o período das grandes pirâmides, né? Esse período das grandes pirâmides, é o Alto Império, tá? Ele vai ser um período bastante importante. Depois, a capital vai mudar para Tebas e a gente vai ter diversos outros períodos. E, por último, o período chamado do Novo Império, que são os grandes faraós, tá? O Ramsés II, que é o faraó que cogita que tenha sido o faraó de Moisés, e todos os grandes faraós, eles estão no segundo período, né? O Egito, ele vai ser o maior centro de arqueologia do mundo, tá? Nesse período.
esse período vai ter um gosto muito grande pela arqueologia por causa do romantismo, dessa questão da volta do passado, e aqui praticamente que vai se formar a arqueologia moderna, né, com essas pessoas. E por que o Egito ele vai ser um grande lugar de arqueologia? Por causa das condições sui generis que ele tem, em questão de conservação. Lugar nenhum vai conservar coisas. No Egito, se é capaz de achar tecidos, né, de 3.000 anos conservados. Lógico que você pega nele e ele desmonta. Mas se achava linha. Na tumba do Tutancâmon, acharam acho que era uma camisa, alguma coisa, com mais de 10.000 pérolas, né? Todas alinhavadas. Perfeito, ali inteiro. É lógico que quando foram manusear, elas foram se romper, por isso jogaram cera em cima para poder transportar de lugar. Mas ele imagina uma linha de 3.000 anos que se preserva. Né? Uma vez eu morava numa outra casa e eu comprei um banco de madeira. E esse banco de madeira eu pus no meu jardim, eu queria um banco para o jardim. E eu fiquei assim, poxa, eu vou pôr um banco de madeira no jardim. E eu perguntei para o moço, né? Eu falei assim, não, mas é uma madeira rústica, né? Ela é resistente, ela vai ficar bem no tempo. E aí ele me falou assim, dona, isso aí dura até acabar. Né? E ele tinha razão, durou até acabar. Um dia eu sentei e ele caiu, né? 2 anos depois. Sol e chuva, com a umidade destrói qualquer coisa. Né? Então a madeira é uma das primeiras coisas que vai embora. Aqui no Egito não. Aqui no Egito nem os corpos. Tá? No começo, se diz que essa é a origem das mumificações, eles enterravam os corpos das pessoas mais simples e mais pobres direto na areia do deserto. E aquilo funcionava, como absolutamente não tem água, né? Nas zonas fora da inundação, aquilo funcionava como uma mumificação, era sal, calor, né? E aquela areia que comia toda a água, então os corpos se preservavam. E isso gerou, dizem os estudiosos, as práticas de mumificação. Essas práticas de mumificação, é lógico, elas vão ser desenvolvidas paralelamente à prática que eles têm, as crenças que eles têm de metempsicose, né? Que é a questão da reencarnação, da volta do corpo à alma, da volta da alma para o corpo, para viver numa vida no túmulo, né? Essa ideia de metempsicose que os egípcios têm, ela tem 2 níveis, tá? Ela vai ter, eu não vou entrar nisso, nessa questão da religião egípcia, ela tem um nível mais comum, que é um nível bem materialista. Então, você vai viver lá naquele lugar, tua alma vai voltar naquele corpo e você tem que ter tudo lá. E lógico que tem um nível gnóstico, um nível que vai entender que não era assim, né? Que na verdade fala da transmigração das almas. Mas isso vai ser um elemento chave para os egípcios. Os egípcios eles acreditavam que o morto, né, que o homem tinha 2 almas. Uma que eles chamavam de Ba e a outra que eles chamavam de Ka. Ba é o que a gente considera a nossa alma. Ka é o espírito divino que habitava na pessoa. Então, depois que a pessoa morria, o Ka permanecia no corpo. E ele ia junto com o mumificador ia junto com o assistente e fazia uma incisão aqui no abdômen, né, na parte esquerda do abdômen. E nessa incisão, por essa incisão, eles acreditavam que o Ka, né, a partícula divina, precisava tirar as costelas para ela passar, a partícula divina libertava o morto. E o morto passava, essa partícula divina passava numa série de ciclos, e por uma série de esferas que ele tinha que dizer as palavras mágicas para se reencarnar de novo. Né? Então, só comentando um pouco a respeito do Egito. Vai trabalhar aqui no Egito esse arqueólogo que vai ficar mundialmente famoso, chamado Howard Carter. Ele nasceu na Inglaterra, né? E o pai dele era de família pobre, mas o pai era de família pobre porque o pai era desenhista, né? Então não tinha um ofício muito bem remunerado. Ele era o caçula de 11 crianças, várias das crianças da família tinham habilidades para desenho e ele tinha também. Não era uma coisa assim completamente extraordinária, mas ele era muito bom desenhista. Ele foi morar com uma família que o pai dele fazia catalogações. Essa família tinha uma coleção enorme de arte egípcia.
Nesse período, a Inglaterra era dona do Egito. A Inglaterra foi do Egito até 1954. Né? Então, todo esse período que eu vou falar, o Egito era uma possessão inglesa. Por isso, eles tinham esse estreito relacionamento com o Egito. Essas famílias ricas inglesas, elas abandonavam o inverno úmido e chuvoso da Inglaterra e frio para ir para o Egito velejar. Né? Então, era comum passar as férias no Egito. E no Egito, como a questão da arqueologia era muito cotidiana, né? Então tinham muitos sítios arqueológicos, e por essa questão da água, da ausência de água, os sítios arqueológicos extremamente bem preservados, vai virar uma mania entre os ingleses. Então os ingleses todo mundo queria achar alguma coisa no meio das areias do Egito e trazer para casa. Não se tinha nenhum desenvolvimento ainda da propriedade dos sítios arqueológicos, né? Então, quem achou, levou, não era mais ou menos isso. Então, encontrou, leva para casa, tá? Isso vai começar na época do Carter, pouco antes, tá? Mas não era propriedade do governo egípcio, mesmo porque era a possessão da Inglaterra, né? Então, ele foi morar lá, nessa família, e os arqueólogos que trabalhavam no Egito pediram para mandarem alguém que não fosse muito caro, tá? Manda alguém que a gente não vai pagar muito para fazer os desenhos para arqueologia, né? E lá se foi o Carter, com 17 anos, em 1891, na primeira viagem do Egito dele, tá? Eles queriam, então, esses artistas hábeis, para quê? Para fazer cópias e catalogação de tudo que se encontrasse. O Carter, então, ele vai começar a trabalhar nas escavações. Ele vai passar por alguns arqueólogos e ele vai terminar, né, nesse primeiro período, com esse arqueólogo belga chamado Flinders Petrie. O Petrie vai ser considerado um dos mais importantes arqueólogos, né? Ele vai dar as origens, ele está nas origens da arqueologia. Por quê? Porque o pai dele era agrimensor. E ele vai começar a medir a profundidade dos terrenos e tudo isso. E o pai dele educou o menino, levava o menino para tudo quanto é lugar, porque queria que o menino fosse agrimensor. E aí o menino, que agora já era um velho aí, mas ele vai para o Egito e vai usar toda a técnica, toda a prática que ele tinha nessa medição de terreno para a arqueologia. E vai ser muito sistemático. Diferente de que todo mundo fazia, né? Eu vou falar aqui, mas o pessoal jogava braço no lixo, pegava tudo, não tinha método nenhum, tá? É ele que vai começar a desenvolver e ele vai pegar o Carter para fazer isso. Então, eles isolavam o sítio arqueológico, aqui tem só um exemplo, eles colocavam estacas, faziam uma grade no sítio arqueológico para conseguir medir todas as coisas, né? E, a partir dessas grades que eles tinham, eles faziam desenhos. Por que eles não faziam foto? Porque a arte da fotografia estava se desenvolvendo, agora eu não lembro, mas eu acho que foi 1890, por aí, que tiraram a foto do sudário, né? Essa foto demorou, acho que 50 minutos para ser tirada. Os papéis de fotografia, eles eram muito pouco sensíveis, então, a ocular da câmera tinha que ficar enormemente aberta, muito tempo. Então, qualquer movimento era um problema. Então, para você tirar uma foto, demorava 40, 50 minutos. Aqui as coisas já estavam melhor, mas as fotografias ainda eram todas preto e branca, o que, no monte de terra, dificultava muito a localização dos objetos. Mesmo hoje, né, ainda se recorre, apesar da fotografia, a desenhos em cima das fotografias. Então, ele ia lá e fazia esse esboço, né, de onde tinham sido encontrados os esqueletos, os cacos de cerâmicas. Esse Petrie, arqueólogo, ele vai ser muito famoso por isso, porque ele começou a ligar para os cacos de cerâmica. Então, aqui não tinha muita ciência de datação, né, dos sítios arqueológicos. E como é que você sabia que uma cidade era antes ou depois?
ele vai recolher todos os cacos de cerâmica. Então, enquanto os outros arqueólogos queriam objetos para conseguir vender, para ficar mais famosos, esse aqui corria todo o caco de cerâmica. Ah, dá para ele, você quer isso aí? Dá para ele. E através dos cacos de cerâmica, o Petri, ele vai analisar. Ah, essa tem pintura, essa não tem pintura. Essa era cozida há tanto tempo, essa não era. Essa tem alça, essa não tem alça. Então, pela cerâmica de uma cidade, ele sabia que ela era posterior ou anterior a determinada outra cidade. Se a cerâmica era mais desenvolvida, era de tal período. Quer dizer, um fulano genial, né, com poucos métodos que tinha, ele vai fazer tudo isso. O Carters vai pegar esse trabalho, né, e vai desenvolver vários desenhos para ele. Esse aqui é um dos desenhos que ele fez. Ele não fazia desenhos só dos sítios arqueológicos, mas tinha muita coisa para catalogar. Porque, por exemplo, eles vão descobrir, eu vou falar um pouco, as tumbas, né? Então, quando você chegava numa tumba, você tinha que fazer desenho de tudo. Para quê? Para mostrar depois, para aquilo, quando fosse aberto ao turismo, aberto a outras pessoas, para ver se não teve, para ver se ninguém mexeu. E mesmo para conservar um registro, né? Então, tudo, eles catalogavam tudo, desenhavam tudo, e era comum os arqueólogos publicarem os livros dando conta das descobertas dele. Então, o Carter vai começar, esse aqui é outro desenho do Carter em uma tumba. Isso aqui já é a época do alvoroço do Egito. Todo mundo ia para lá sem ter nenhuma credencial e começava a cavar e descobrir coisa e tomar para si, né? Então, ele vai fazer todos esses registros. Uma coisa que vale a pena falar, que é importante no caso, é que os sítios arqueológicos, muitas vezes, eles são misturados, né? Então, vamos pegar o exemplo clássico de Roma. Né? Roma, a gente tem uma sucessão de sítios arqueológicos. A gente tem coisa ali pré-histórica, né? Tem coisa, tem toda a época antiga de Roma, tem a época da monarquia, do império, e tem coisas atuais. Então, muitas vezes, isso é muito comum, nessas regiões que foram grandes impérios por longos períodos, não é raro encontrar um sítio arqueológico em cima de outro, né? O que é um problema tremendo, tá? A datação disso é problemática, né? Então, a datação depende um pouco do tanto que a coisa está encoberta, mas, ao mesmo tempo, o tanto que a coisa está encoberta é o que dá datação. Então, o mais certo de tudo isso é quando você encontra uma cerâmica, uma inscrição dando o ano da datação, né? Mais ou menos, no Egito, mais ou menos em 1000 anos, 1000 anos representa 1 metro, 1,5 metros de terra por cima. Essas coisas todas estão escavadas, tá? Existem sítios arqueológicos que são sítios arqueológicos protegidos, como as tumbas. Então, a tumba está protegida, não vai entrar terra lá dentro, só da porta. E sítios arqueológicos que estão expostos. Esses sítios arqueológicos que estão expostos, invariavelmente, né, pela antiguidade deles, eles eram todos cobertos. Então, tinha que se escavar e tirar tirar os detritos disso. Isso aqui é uma coisa interessante, que como você sabe onde tem um sítio arqueológico? Das coisas que denuncia isso são esses geoglifos. São próximos àqueles que tem em Nazca, no Peru, né? Mas aqueles são diferentes porque aqueles não têm vegetação em cima. Mas quando você tem um mato, isso aqui é na Amazônia, tá? No Acre. Quando você tem um mato que cresce dessa maneira, né? Uma coisa dessa, você tem certeza que teve uma construção embaixo. O que acontece? A construção provavelmente foi embora, mas os fundamentos da construção ficaram. Então, ou isso causa uma deformidade no terreno, ou a própria vegetação, quando ela vai crescer mais onde não tem obstáculo para as raízes e menos onde tem. Tá? Então, muitas vezes, a gente acha sítios arqueológicos, hoje em dia, por avião. Tá? Teve recente, uns 3 anos atrás, um caso desse na Inglaterra. Então, tirando umas fotos aéreas, acharam uns quadrados assim na vegetação. Certeza que tem construções de sítios arqueológicos antigos lá. Então, algum dos métodos que eles usavam.
Bom, aqui, Luxor, tá? Luxor, a atual cidade de Luxor, que nos importa, é a antiga cidade de Tebas. Então, como eu comentei com vocês, primeiro, a capital do Antigo Egito, da época das grandes pirâmides, ela foi no Cairo, em Mênfis, próxima ao Cairo, né? Na cidade de Mênfis. E depois, o centro do Egito mudou para o Alto Egito. E aí, a capital se deslocou para Tebas. Tebas é próxima, bem próxima, da cidade de Luxor hoje, tá? E Tebas fica aqui, ó. Vejam como o Egito era longo, né? O Egito, o Nilo, e o próprio país era longo. Aqui, essa alça do Nilo, né, é onde vai ficar Luxor. E Luxor, ela era uma cidade, estou falando Luxor, mas eu quero dizer Tebas, que é o nome antigo, era uma cidade dividida, tá? O Nilo passava no meio, mas é natural que fosse dividida pelo Nilo, porque, na verdade, eles ocupavam as duas margens. E isso vai ter uma importância simbólica muito grande para o Egito. As pirâmides, elas são na margem ocidental do Nilo. O Vale dos Reis, que eu vou comentar com vocês, era todo na margem ocidental. Por quê? Porque é onde o sol morre, né? O Oriente não tinha túmulos. Todos os egípcios eles faziam os túmulos no Ocidente. Oxidere, em latim, quer dizer matar, assassinato, né? Então, era onde o sol morria. Os egípcios vão ser grandes cultuadores do sol em diversas formas, né? Como a gente vai ver. E para eles era muito fundamental isso. Então, Tebas estava dividido em dois pelo Nilo, na cidade dos vivos e na cidade dos mortos. A cidade dos vivos era onde eles vão ter os grandes templos deles. Eles vão ter esse aqui, que é o famoso templo de Luxor, que vai abrigar muitas coisas, né? Mas ele era dedicado a Amon. Amon é o deus Sol. Assim, Atom, que a gente vai ver, também é o deus Sol, mas é mais o disco solar. Aqui Amon é o deus Sol, mas ele é muito identificado com Hermes, com o deus das coisas ocultas. Essa era a maior das divindades no Egito. Durante o Antigo Império, eles vão ter o culto de Ra, que também é o Sol, tá? Mas nesse período todo, no Novo Império, a maior divindade era Amon. E para ela, eles tinham construído na margem oriental, né, na parte dos vivos, o templo de Luxor. Também está aqui o templo de Karnak, também está aqui o templo da Hatshepsut, né? Então a gente vai ter uma série de construções. Por outro lado, na margem ocidental, tá? Aqui nessa alça, nesse lugar aqui mais propriamente, a gente vai ter o que se chama o Vale dos Mortos. E dentro do Vale dos Mortos, a gente tem o Vale das Rainhas, né? E tem o Vale dos Reis, tá? Que é a parte mais cobiçada pela arqueologia, né? no Antigo Egito. O Vale dos Reis, então, ele ficava numa região de dificílimo acesso. E por que eles passaram, e aqui é a entrada, depois melhorou, mas a entrada era um penhasco estreito, super difícil de entrar, era alguma coisa assim complicada ir até lá. Era no meio do deserto, longe de tudo, mas por que foi feito isso? Originalmente, né, isso no Antigo Império, eles faziam o enterro dos faraós nas grandes pirâmides, né? Cada pirâmide é o túmulo de um faraó e da rainha, né? Mas, e também não são só as três, tem centenas de pirâmides, dezenas de pirâmides no Egito. Mas essas pirâmides, evidentemente, elas chamavam muito a atenção dos ladrões de túmulo, né? Se a pessoa se deu ao trabalho de construir uma casa dessa para ela ir para outra vida, imagina o que não tem aí dentro, né? Imagina que tesouros ela não guardou. A pirâmide é muito interessante como símbolo, né? Porque ela é um símbolo que... E por que eles faziam assim? É um símbolo esotérico. Por quê? Porque a base é quadrada, ela não é uma pirâmide mesmo, né? A pirâmide em matemática tem 3 lados. Aqui a base dela é um quadrado. O quadrado representa tudo aquilo que é terrestre, humano. Representa os 4 pontos cardeais, representa os 4 elementos, né? Representa, então, a Terra. E se a gente
e as arestas das pirâmides levam para um único ponto. Então, a pirâmide ela é símbolo da divinização do homem, porque ela transforma aquilo que é material naquilo que não é nada, né? Porque o ponto é a menor entidade matemática que tem, né? Se ele tiver um ponto a mais, ele já virou uma reta, né? Ele é o mínimo de matéria que tem. Então, ela representa a divinização do homem. Né? Interessante o símbolo, interessante é por isso, por essa compreensão, que a gente tem pirâmide no Egito e a gente tem pirâmide no México. Tá? No México, as pirâmides elas não são túmulos, mas elas são, os teocallis, elas são lugares de culto a Deus. Tá? Mas é isso que representa a divinização do homem. E eles entendiam muito bem isso. Mas imagina, né, esse negócio aí, imagina o que não tem lá dentro. Então, uma vez até isso aqui já na época dos árabes, que não conseguia entrar, ele falou assim, porque pensa atrás, primeiro ponto, né? Atrás de que pedrinha dessa, que pesa 2 toneladas, né? E tem o tamanho de um carro, tá a porta. Não tem lá, entre, vem aqui, né? Então esse é o primeiro problema, tá? Depois, como que você faz isso? Então até uma vez um árabe propôs explodir a pirâmide para tentar conseguir os tesouros lá. E falaram para ele que ele ia gastar mais dinamite do que tudo que ele encontrasse dentro. Então, durante uma sucessão de anos na história, ela foi sendo a entrada da pirâmide e tudo mais que havia, e todos os obstáculos que eles punham para atingir a câmara do faraó, foram sendo ultrapassados e todas as pirâmides foram roubadas. Né? Tudo chegou no século XIX e tinha sido pilhado e roubado. E antes disso, tá? No Novo Império, isso já estava assim. Então os faraós falaram, puxa, o que adianta eu fazer uma grande pirâmide dessa e ela vai ser totalmente saqueada? Por isso, né, que o Novo Império, os reis do Novo Império resolveram colocar no lugar mais escondido que eles pudessem, sem entradas que se pudessem fazer. Eles faziam toda a escavação do templo que eles iam ter e entulhavam de cascalho em cima. Depois que eles acabavam, eles enchiam de terra, tá? Enterravam tudo para que ninguém visse. A região é uma região propícia a isso, né? Ela tem uma parte em cima, coisa toda de cascalho, tá? E embaixo ela tem solo calcário. Isso era excelente, porque eles não precisavam nem levar material de construção e nem escorar nada. Eles simplesmente iam cavando o calcário, que já dava a sustentação necessária para eles fazerem quantas tumbas e câmeras eles conseguissem. Então, era uma região muito boa para isso, né? Essa região, então, vai ser usada dessa forma. Esses túmulos, eles ficaram, lógico, à mercê de ladrões, que vão pilhar a maioria deles, mas, modernamente, vai ser Napoleão, que tinha muito interesse em história, o primeiro que vai fazer descobertas na região. Então, 2 engenheiros da expedição deles, que eram garotos, 20, 21 anos, e que não tinham aptidão nenhuma para arqueologia, simplesmente eram engenheiros, saíram cavando as coisas e descobriram, né, os túmulos de alguns faraós na região. Eles vão levar gravuras disso para a Europa, tá? E isso vai levar a 11 tumbas descobertas. Aí começou uma certa febre, né? Todo mundo queria ir para lá descobrir alguma coisa. Depois vão o Giovanni Battista Berlozzi, que era um artista de circo, para vocês verem o tipo de pessoa que ia tentar sorte no Egito. Pessoa aventureiro, ia lá, fala assim, nossa, ele se gabava que ele conseguia passar nos buracos, se contorcendo e tudo mais, e ele vai para lá também e vai fazer outras importantes descobertas no vale. Mas todas as tumbas que eles acharam, essas 11 e mais outras que ele vai achar, todas saqueadas, todas sem múmias, todas
a única coisa assim que era admirável era a beleza das pinturas que elas tinham, né? Então eram descobertas arqueológicas extremamente importantes, eram tumbas enormes, tá? E muito adornadas, né? Porque eram tumbas de faraós, né? Nesse período também, a descoberta dos hieróglifos pelo Champollion vai dar um impulso enorme à egiptologia, tá? Porque a partir de agora você não só conseguia ver tudo isso, mas você conseguia ler nas paredes tudo o que significava. Então, as aventuras no Egito vão continuar e vão aumentar bastante. Vão descobrir muitas tumbas nesse Vale dos Reis, mas tudo vazio, tudo sem múmias. Até que começa a correr pela Europa algumas coisas importantes, né? Entre elas, 2 livros dos mortos, muito adornados, muito adornados. Então, que chegam e começam a encantar todo mundo. O livro dos mortos, só para falar o que eram livros que eram colocados do lado de cada morto. Então, sempre a mumificação exigia isso, né? Uma das coisas que se fazia na mumificação era colocar o livro dos mortos. E esse livro dos mortos, ele dava o caminho que a alma, né, devia percorrer e o que ela devia fazer quando ela fosse julgada, né, pelo deus Anubis, que era o condutor dos mortos. O deus Anubis, ele pesava o coração do morto, que é aqui a figura, numa balança, com uma pena do outro lado, né, vendo todas as coisas erradas que ele tinha feito. Então é muito interessante, por quê? Porque no livro dos mortos, olha só, tem várias orações e palavras que eles deviam dizer, mas uma das partes que o morto dizia, né, ele dava o seguinte testemunho: não roubei as faixas nem as provisões dos mortos, não usurpei a terra, não falseei na balança, não tirei o leite da boca das criancinhas, não cortei um canal, fui puro, fui puro. Ó juízes, nesse dia de julgamento supremo, permiti que o defunto chegue até vós. Ele não pecou, não mentiu, não praticou mal, mas viveu na verdade e nutriu-se da justiça. O que ele fez, os homens dizem, deu pão aos esfaimados, água aos sedentos, roupas àqueles que estavam nus. Ofereceu sacrifícios aos deuses, repastos funerários aos defuntos. A sua boca é pura, suas mãos são puras. Então isso aqui é muito interessante, né? O professor contava isso, que aqui estão os 10 mandamentos, né? De um povo que não conhecia a religião católica. Então, aqui, obrigada. Todos os 10 mandamentos, não, pode deixar, aqui está aberto. Aqui, ó. Todos os 10 mandamentos colocados. Mostrando o quê? Mostrando que os 10 mandamentos apenas são a explicitação da lei natural, né? Que não são uma imposição de uma lei arbitrária, mas que esse povo que estava mergulhado em cerimônias demoníacas, né? E bastante imoralidade, conhecia de cor e sabia que era isso que devia apresentar para Deus. Então, aqui a gente tem esse livro dos mortos, isso aqui é comum de todos os livros dos mortos, esse escrito. Mas chegou um livro dos mortos muito bonito. E aí perguntaram, poxa, onde é que acharam isso? E foram fazendo enquetes e conseguiram achar 2 ladrões. Esses 2 ladrões eram ladrões de tumbas, e eles não tinham dado só esses livros espetaculares, mas um monte de objetos super bonitos que nunca ninguém tinha achado. Né? E deram na mão dos especialistas e falaram, isso não é falso, isso é verdadeiro. Então, pegaram ele e apertaram e descobriram, né, que eles tinham tirado esses objetos desse lugarzinho aqui, tá? Que é o esconderijo real. Né? O que aconteceu? Então, esse buraco aqui que eles tinham descoberto, conseguido entrar. E aqui dentro, simplesmente, eles tinham encontrado mais de 50 múmias. Entre essas 50 múmias, eles tinham encontrado, desculpem aí, mas a múmia do imperador, do faraó Sete I,
né? Tutmose I, Ramsés II. Tá? O Sete I é pai do Ramsés II. O Ramsés II é o grande faraó Ramsés. Né? Aquelas múmias todas que estavam faltando, elas foram encontradas todas aqui, com o livro dos mortos. Tá? Porque isso para os ladrões, o que aconteceu? Os túmulos foram sendo saqueados. Já na época dos faraós, um dos faraós, que viveu mais ou menos no ano 1000, resolveu tirar todos os despojos, os corpos, as múmias dos faraós, que ainda estavam no vale, e levar todas para esse lugar, para elas ficarem em paz. Colocou o livrinho dos mortos lá, para elas saberem o que fazer. Então, foi uma grande descoberta arqueológica. E se entendeu um pouco por que todas as tumbas estavam vazias. Né? Mas isso só reforçou que aqui, isso é no ano 1000 antes de Cristo, há 3.000 anos ele fez isso. Então, só reforçou que não ia se achar nada inteiro. Os tesouros que tinham aí eram tantos, tão grandes, que era cobiça de uma vida. Né? A pessoa ficava só fazendo isso. Né? Então, a dificuldade para se achar uma tumba que não tivesse sido saqueada era muito grande. No ano 1000 a.C. já tinha uma coisa dessa. Né? Aqui estão faraós de várias dinastias, todos juntos. Era muito tempo. Né? Então, as múmias deles todas aí. Tá? Aqui, eles vão esvaziar esse italiano que vai mexer na tumba, eles vão esvaziar de qualquer jeito. Em 2 dias, ele tirou tudo. Ele mandou 300 homens fazerem a mudança. E tirou tudo de lá, de qualquer jeito. Então, eles não tomavam cuidado nenhum, não catalogavam, não fotografavam. Isso tudo aqui é antes do Carters, tá? Eu estou falando de uma época antes do Carters. Depois vai vir um outro arqueólogo que vai fazer outra descoberta importante, que vai ser o Victor Loret. Em 1998, ele vai encontrar várias outras múmias escondidas na tumba do faraó Meófanes II. Né? Essas tumbas vão ser o resto das múmias que faltavam. Tá? Então, com isso, o que a gente chega? Né? Que no Vale dos Reis, tá? Eles chegaram à seguinte ideia, que havia 62 túmulos. Tá? Na verdade, eles falavam em 61. Né? 61 túmulos. O 62, o VQ quer dizer, desculpa, é KV. O KV é o Kings Valley, né? Vale dos Reis, 62. É o do Tutancâmon, tá? Então, se tinha encontrado, perto da época do Carters, 61 tumbas, né? Dessas 61 tumbas, 61 estavam saqueadas e vazias. Tá? Você achava uma coisa ou outra que ficou para trás. Numa delas, que eles deram muita importância, foi o Davis que se achou uma carroça, né, uma biga. Então, foi super comemorada, porque era uma coisa maior que foi deixada para trás. Mas se achava alguma coisa deixada para trás. Então, 61 tumbas, 61 saqueadas. Né? A tumba do Ramsés II tinha mais de 100 câmaras. Tá? Lá, numa das câmaras, estavam enterrados alguns dos 52 filhos deles. Então, era um palácio de Versailles submerso lá no Vale dos Reis. Né? Um lugar suntuoso, devia ser cheio, abarrotado de tesouros. Por quê? Porque era a vida depois da morte deles. Então, tinha que ser abastecida com todas as coisas. Não tinha nada, não tinha sobrado nada. Era uma tumba completamente vazia. Né? Só pelo lugar, pelo tamanho e pela beleza da decoração e das paredes. Mas não tinha nada. Né? No Vale dos Reis também, tinham dessas tumbas todas, 20 só eram de faraós. As outras 41 eram de nobres importantes, gente que foi sendo enterrada lá. Então, além disso, tinha isso, né? Você tá tudo saqueado, não tinha tumba nenhuma, tinha 20 de faraó, e esses corpos, a maioria deles tinham sido localizados, e os sarcófagos, né? E não se via nada.
O Carters vai conseguir trabalhar lá com um arqueólogo, que já vou falar dele, que é o Davis, que era um americano. Esse americano, ele o que fez? Largou lá tudo que ele tinha nos Estados Unidos e foi para o Egito. Só que ele não era de pôr a mão na massa, ele terceirizava tudo. Então ele contratava as melhores pessoas, né, jeito americano de ser, e mandava, faz isso aqui para mim, faz aquilo outro. Só que ele era bastante sistemático e competente na organização das coisas, apesar de ser um pouco apressado. O Davis vai contratar o Carters para trabalhar para ele. Então o Carters vai trabalhar para ele. O Carters vai ficar se destacando, ficando conhecido, e vai virar chefe de antiguidades, primeiro do Egito Superior, que é o sul, e depois do Egito Inferior, que é o norte. Então ele vai ficar chefe de todo um departamento. Ele é o chefe do governo inglês no Egito, mas ele era ligado ao Museu Egípcio, ele que ajudava das licenças para entrarem, que fiscalizava as coisas, ficou muito importante. Só que um dia, acho que ele estava perto de Gizé, uns franceses bêbados tentaram entrar numa tumba, alguns guardas egípcios comuns vão impedir a entrada, eles começam a brigar, e esses guardas egípcios batem nos franceses. E aí, como isso era uma atribuição do Carters, né, organizar todo esse acesso de turismo, isso era uma das coisas que ele fazia, então vão falar com ele. Quando o Carters ouve os guardas e vê o que aconteceu, ele dá razão para os guardas. E aí, os franceses que eram importantes vão começar a reclamar com todo mundo, né? Então, o mundo vai cair em cima do Carters. Não é como você está dando. A razão era toda, os franceses estavam bêbados, quebrando as coisas. Então, o Carters bate o pé. Ele era extremamente, assim, secundário, inglês, né? Ele falou, a culpa foi deles e pronto. O Davis, ele tinha trabalhado para o Davis já, e era o arqueólogo mais importante depois que o Petrie saiu da região, vai falar, Carters, reconsidera, né? Você vai perder seu cargo. Ele não reconsiderou, ele perdeu tudo porque ele não quis, porque falaram, pune os soldados. E ele dizia, os soldados não têm culpa, a culpa foi dos franceses. Um homem de extremo valor, né? É isso que ele vai perder tudo. Ele perde tudo, para não dizer uma mentira e para não punir. E punir assim, era gente simples, eram uns empregadinhos do Egito, né? Gente muito simples. E ele defendeu, perdeu o cargo, mas não mudou As pessoas ficaram assim, abismadas do que ele fez. Ele foi tirado do cargo e ele voltou para o sul, né? Que era onde que ele gostava, lá para o Vale dos Seis. Começou a fazer uns desenhos, umas escavações aqui, ficou bastante pobre, né? Ele não tinha dinheiro, mal para pagar as contas deles, as coisas dele, não tinha nada. É nesse período que ele estava aí no sul que ele vai conhecer o Conde de Carnarvon, que era o dono de um castelinho pequenininho na Inglaterra, né? Isso aqui é a sala do castelo dele, né? Isso aqui é o hall de entrada aí do castelo dele, uma coisinha simples. Então era um nobre extremamente rico, né, que tinha muito gosto por arte egípcia e por egiptologia. Tá? Ele gostava muito do clima do Egito, e especialmente depois que ele sofreu um acidente de carro e teve um problema na perna, nos ossos, então ele gostava de passar os verões lá, os invernos no Egito. Né? Ele ia como ele passava o tempo lá, ele começou a fazer uma coleção de arte egípcia. E ele encarregava alguns dos arqueólogos para escavarem para ele. Ele vai fazer uma parceria com o Carters. Tá? Antes do Carters, ele já tinha outros arqueólogos. Ele nunca vai conseguir achar muita coisa. Esse gato mumificado é uma das coisas mais maiores que ele achou. Né? Ele chegou a achar alguns túmulos. O grosso das coisas, nesse período, já ia para o Museu do Cairo. Depois do Tutankhamon, tudo ia para o Museu do Cairo. Então, era formalmente proibido você comercializar
objetos arqueológicos do Egito, mas era o que todo mundo fazia. E o governo meio deixava que as pessoas... era meio pagar os custos daquilo tudo que eles estavam fazendo, né? Então, muita coisa era levada, era vendida, e mesmo pelo fato de não ser declarada, né? Você achava, quem vai dizer que você não se declarava que achou, né? Então, ele fazia isso. Ele tinha achado uma coleção também de caixas de madeira lá, que ele vai tentar vender para os museus, uma tumba vazia. Ele fez uma escavação com cartas, mas assim, foram mais de 60 escavações e tudo frustrado, né? Então vai ter muito pouco sucesso, né? E aí o Carter sempre falando para ele, a gente tem que ir para o Vale dos Reis, a gente tem que ir para o Vale dos Reis. No Vale dos Reis, aqui, vendedores de múmias, do lado da cidade do Vale dos Reis, tem uma cidade que chama Cidade dos Ladrões. Lá, isso aqui é uma foto real de um vendedor de múmia. Não é múmia real, mas tinha muitas múmias. Todo mundo tinha que ser mumificado no Egito. Então, era muito... E tinha falsificadores de múmias não, né? Mas falsificadores de tudo quanto é coisa. Então, o Cartas queria muito ir para o Vale dos Reis. Só que o Vale dos Reis, a concessão do Vale dos Reis estava na mão desse aqui, que é o antigo patrão do Cartas, que é o Theodore Davis. Era um milionário americano que tinha direitos exclusivos da escavação do Vale dos Reis, dado pelo governo inglês. Ele tinha descoberto no Vale dos Reis, ele vai descobrir várias tumbas importantes, porque ele era muito sistemático. Ele ficava num barco no Nilo, em jantares e festas, era moralmente ruim, e mandava os arqueólogos dele para lá, mas ele era muito de cobrar. Todo dia de manhã ele estava lá nas escavações, vendo o que ia se fazer e cobrando o que tinha se feito no dia anterior. Ele vai fazer muitas descobertas no Vale dos Reis. Por quê? Porque ele sistematicamente passa o Vale dos Reis a limpo. Lembra que eu falei para vocês que tinha aquela camada de tempo, né? Desculpa voltar aqui muito, mas tinha uma camada de acúmulo de tempo de sedimentos, porque era uma região imundável, né? Aqui tinha uma camada de seixos, que eram cascalho, e aqui tinha uma camada calcária. Ora, você vai fazer uma tumba, você vai fazer no calcário. Então, o que esse Theodore Davis fez? Ele falou assim, eu vou pegar todo o Vale dos Reis e chegar até o calcário, remover centímetro por centímetro. Ele tinha muito dinheiro, né? Mas também ele vai ter muito sucesso. Ele vai descobrir essa Kings Valley 55, né? Onde ele acha o provável corpo, hoje, por teste de DNA, sabe que de Akhenaton. Akhenaton, eu vou falar mais dele, é o pai de Tutankhamon. Ele vai fazer um monte de descobertas, tá? Um monte de descobertas e muito importantes. Vai achar ele que acha essa carruagem, acha tumbas, mas nada assim de um extremo valor, né? Como vai ser a questão do Tutankhamon. E quando ele não queria dar licença para o Carter de jeito nenhum. Só que nós estamos aqui já em 1914, né, nas vésperas da guerra. Então, nas vésperas da guerra, a situação toda transtornando, e a Inglaterra vai ser uma parte importante da guerra, e o Egito vai estar envolvido nisso, ele fala, acabou. Né? Depois disso aqui, depois de eu achar eu achei todas as tumbas de todos, não que ele achou, mas as tumbas de todos os faraós que foram enterrados no Vale dos Reis estão identificadas. Não tem mais nada aqui. Depois o fulano tinha, centímetro por centímetro, removido todo o cascalho, chegado nas bases ali, não tinha mais nada, ele tinha achado tudo. Então ele fala, tá bom, eu vou embora. Aí, mesmo assim, né? Então ele diz que não voltaria mais, mesmo quando acabasse a guerra, que estava tudo descoberto, que já tinha achado todas as tumbas. O Carter dizia, tem uma ainda, você não achou a tumba do Tutankhamon. Eu vou já chegar aqui mostrando que ele falou, não, eu achei também a do Tutankhamon.
Ele disse que tinha achado num determinado lugar. Quem era o Tutankhamon, para a gente entender? Né? O Tutankhamon que está aqui, ele era filho de Akhenaton. Então, Akhenaton era filho de Ameófilis III. Esse Ameófilis III é chamado o Luís XVI, o Luís XIV do Egito, né? O Rei Sol. Ele foi um grande faraó, um governo muito próximo. Então, a família era extremamente rica, né? Os três aqui. Tá? O Tutankhamon ele vai governar até uma idade muito jovem, mas o pai dele e principalmente o avô eram muito ricos e muito importantes. O Akhenaton foi casado com a Nefertiti, né? Não essa daqui. A mãe do Tutankhamon é uma irmã do Akhenaton. Eles se casavam frequentemente, os faraós, com as irmãs. Muito frequentemente com as meias-irmãs, como eles eram poligâmicos, então se escolhia uma meia-irmã para casar. Para quê? Para a dinastia não sair da própria família. Isso é lógico, vai dar muitas deformações físicas, né? O Akhenaton tinha uma deformação que não se entende direito o que era, mas muito grande no quadril e no rosto, e o Tutankhamon tinha também. Tá? O Akhenaton, né? Quando ele nasceu, tá vendo que o rosto dele era extremamente alongado? Então, a esposa mais famosa dele vai ser a Nefertiti, de qual os alemães acharam o busto dela. O busto não estava colocado em nenhum museu, em nenhum lugar. Ele estava na cabana do artesão que fez o busto. O busto é muito bonito, né? Feito em pedra e pintado. Vocês notem que está pintado. A pintura foi conservada aí por 3.000 anos, mais de 3.000 anos. Ele nasceu, então, e foi chamado Amenhotep, Ameófilis, tá? Só que ele vai mudar tudo isso. Então, ele vai ser um imperador, um faraó singular, porque ele vai estabelecer no Egito o culto de Atom. Quem que é Atom? Atom é o disco solar. Então, eu disse para vocês que o deus mais cultuado nessa época no Egito era Amon. E ele vai mudar para o culto de Atom. Mas qual a diferença? São dois aspectos do Sol, mas eram divindades diferentes. Amon é Hermes. Semelhante a Hermes, é o deus das coisas herméticas. Atom é o deus do Sol, propriamente dito, deus do círculo solar. E ele vai ser o cultuador de Atom. Por isso que ele vai mudar o nome dele. Ele vai mudar o nome dele para Akhenaton, né? Então, ele se chamava Amon está satisfeito. E ele vai mudar o nome para Akhenaton, o espírito atuante de Atom. Então, Atom era ele. E ele vai estabelecer no Egito, uma coisa nunca vista, o monoteísmo. Ele vai dizer, não só eu vou cultuar Atom, mas não existe nenhuma outra divindade. A única divindade que deve ser cultuada é Atom. E vai começar... era ele, né? Só eu, né? E ele vai começar a destruir certos templos, proibir a frequência deles e vai mudar toda a religião egípcia. E para isso, ele vai até construir uma cidade. Tá? Ele vai sair de Tebas, que era Luxor, onde tinha a capital e o palácio, e ele vai para o meio do deserto, né? Para a cidade de Amara. Né? E nessa cidade ele vai construir outro templo, tudo. Tá? Aqui uma estátua dele, tá vendo? Essa pessoa, ele tinha uns defeitos no corpo, e ele aqui cultuando Atom, né? Então, esse culto de Atom foi considerado depois um absurdo para os egípcios. Então, muitas pessoas se incomodaram com isso, né? Ele fechou os templos e mudou a capital. Os filhos deles todos receberam o nome de Atom. Ele é pai de Tutankhamon. Mas a filha dele, Meritaton, Bekhetaton, 6 meninas, todas Tom, né? E o menino dele vai se chamar Tutankhaton, o menino dele. Só que ele morre, né, precocemente, e o menino fica faraó com 10 anos, tá? Isso aqui é uma representação que estava na tumba do Tutankhamon.
eles cortavam, os egípcios cortavam todos os cabelos e usavam perucas. Cortavam os cabelos, pegavam o cabelo, faziam peruca e usavam as perucas. Né? Vai entender, né? Então era isso, até as mulheres, né? Eles faziam isso. Então, em 1341 a.C. ele nasce, tá? Só para saber, Ramsés II, que é o apogeu do Novo Império, é 1213, né? Então, é antes de Cristo. E ele se fica faraó com 10 anos. Ele não era filho da maior rainha, que era Nefertiti. Mas ele era o único menino de 6 meninas e ele de menino. Ele se casou com a filha de Nefertiti, para aumentar a legitimidade real, tá? Que se chamava Akhenaton, como ele, Atom, para culto de Atom. Ele vai morrer em 23, com 18 anos, de causas desconhecidas. Né? E o nome dele era Imagem Viva de Atom. Ele vai ser educado nesse atonismo. Tá? O único Deus que ele conhecia era Atom. Só que depois da morte do pai, ele vai combater, provavelmente por influência daqueles mais velhos que estavam cercando ele, mas ele vai combater ativamente o culto do pai de Atom. E vai mudar o nome dele. E voltar agora o nome dele para Tutankhamon. Né? Então ele vai fazer de novo um pacto com esse deus Hermes das coisas escondidas. Imagem Viva de Amon. E a mulher dele, a irmã, vai mudar o nome também. Akhenaton. Tá? E por causa disso, tá? Ele vai abandonar a Mara e vai voltar para Tebas. Né? Ele vai abandonar a cidade vai ser destruída, enterrada. É por isso que ficou lá o busto da Nefertiti. Tá? Porque nem foi colocado no lugar. O pai dele vai ser extremamente mal visto. Né? E o que vai acontecer? O Davis vai dizer para o Cartas, eu achei o túmulo de Tutankhamon. O túmulo de Tutankhamon é isso aí que vocês estão vendo. Né? Por que o Davis vai dizer, eu achei todos os túmulos, inclusive o de Tutankhamon? Esse lugar que ele achou tinha um monte de cacos, e nesses cacos tinha o nome de Tutankhamon. Tinha várias porcelanas com o cartucho, que é aquilo que faz o nome dos imperadores, né, dos faraós, os nomes próprios. Eles circulavam com uma elipse e tinha vários nomes do Tutankhamon. Então ele vai falar, eu achei o túmulo do Tutankhamon, eu achei todos. Né? Carter vai dizer, isso aqui é insignificante. Né? Isso aqui não pode ser o túmulo de um rei, né? Muito significante. E eles dois vão conseguir a licença para escavar. O Cartas, o que ele vai fazer? Ele era extremamente sistemático. Então ele dividiu, esse aqui é um mapa do Vale dos Reis, não é o mapa dele, tá? Eu peguei um outro. Ele dividiu um número de, sei lá, 40, 50 quadrados e falou, eu vou olhar todos, um por um. Então era extremamente sistemático. O Carnarvon é muito rico, contratou 100 pessoas, imagina quanto isso não custava, para fazer as escavações com Carters. Tá? Eles escavavam todos os dias. Eles ficaram 5 anos sem achar absolutamente nada. Era de se esperar. Tá? No máximo que achavam uma porcelaninha, um caco, uma coisinha pequena. Era de se esperar, porque ele estava indo em cima de uma terra que foi já exaustivamente escavada. Ele estava refazendo um trabalho. Né? Então, as chances dele encontrar alguma coisa eram mínimas. No entanto, ele não desanimava. Né? Ele continuava, ele desanimava, assim, ele até começou, não desanimava no trabalho, mas lógico que ele estava extremamente desanimado. Mas ele tinha começado, ele ia levar até o fim. Né? Então, quando eu dei essa aula na escola, uma vez eu dei como um exemplo de perseverança, porque é impressionante mesmo. Tinha começado, ele ia levar até o fim. Então ele foi escavando sistematicamente todos os quadrados. É lógico que ele não começou pelo começo, ele foi começando pelos que ele achava que tinha mais possibilidade de achar alguma coisa. Né? Só que particularmente o centro aqui do Vale dos Reis, onde estava a tumba do Ramsés, que é essa parte aqui, ele tinha um pouco de dificuldade de fazer isso, porque as tumbas, muitas delas estavam abertas para o turismo, então não era sempre que ele podia fazer tudo isso. Né? O fato é que ele ficou de 14, lógico que a guerra fez com que isso diminuísse bem, né? Mas até 22,
sem achar nada, só gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. E o Davis falando, publicando o livro, eu achei tudo, achei todas as coisas, e o Carter revolvendo o lixo que o Davis deixou, né? Até que em 22, né? Até que durou, tá? Durou 6, 7, 8 anos, o Carnaval desistiu. Ele falou, chega, para mim chega, acabou, né? Eu não vou fazer mais nada. Então, o que aconteceu? O Carter, né, diante dessa desistência dele, ele vai ficar muito triste e vai até a Inglaterra procurar o Carnaval. Ele vai até a Inglaterra e ele fala, olha, Carnaval, eu preciso da licença. A única coisa que eu preciso é dessa licença. Me deixa escavar, né? Eu pago essa escavação com todo o meu dinheiro. Eu vendo minhas coisas que eu tenho e eu pago com tudo. Você não precisa gastar mais um tostão. A única coisa que eu preciso é da licença. E o Carnaval, diante disso, vai falar, eu não acredito, né? Ele falou, o Carter insistiu, ó, só falta, daqueles quadrados, só faltam 1 ou 2, né? Daquele mapeamento que eu fiz. Eu vou terminar, eu tenho que terminar, né? E o Carnaval falou, eu não acredito nisso, né? Que depois de tudo, de gastar tanto, de fazer tanto, ele ainda insiste e diz assim, que vai pagar com o dinheiro dele. Então o Carnaval falou assim, tá bom, eu pago, né? Volta lá e eu pago. E ele voltou, né? Ele voltou assim, o que chocou ele foi o ânimo do Carnaval, as razões do Lord Carnaval, né? 10 anos sem resultado, muito dinheiro gasto. 5 anos no Vale dos Reis. O Davis tinha varrido tudo. A tumba do Tutancâmon já tinha sido achada. 61 tumbas no Vale dos Reis. 61 tumbas saqueadas. Ainda que eles achassem, nunca tinham descoberto nada, né? Assim, intacto. 3.000 anos de saqueadores, né? E o último lugar, ele tinha varrido tudo, ele, Carter. Só tinha sobrado um lugarzinho lá. O último lugar era o mais improvável, né? Caíam as chances de ter alguma coisa naquele lugar, muito, né? E depois, o lugar que ele queria fazer era um lugar onde já tinham sido encontradas coisas. O que tinham sido encontradas lá? Cabanas de construtores da tumba do Ramsés. Então, não é que era um lugar que não encontraram nada. Encontraram, tinha um sítio arqueológico lá, contemporâneo ao rei Tut. Quer dizer, se não fosse contemporâneo assim, com diferença de 100 anos, mas 100 anos não é suficiente para cobrir um sítio arqueológico. Então, não tinha como. Era altamente improvável. Mas, enfim, ele queria esse último quadradinho. Ele falou, eu comecei, eu vou terminar, eu não vou deixar isso sem fazer. E ele foi lá, era no centro, no coração do Vale dos Reis, tá? Aqui estão marcadas as tumbas todas, tá vendo? Essa KV-55 é o que o Davis descobriu, né? Essa aqui, bem no centro, tá vendo? Não, tá aqui, peraí. KBV-62, essa aqui é a do Tutancâmon, estava bem no centro, né? Então, razões dele, né? Eu preciso terminar o que eu comecei. Ele sabia que faltava a tumba do Tutancâmon. E a tumba que o Davis descobriu era muito significante. E aí, o que vai acontecer? Ele vai para essa região, né? É isso aqui era a cabana dos construtores do Ramsés. E ele manda começar a limpar os seixos. Aí limpa mais esses seixos. Porque o Davis descobriu e parou. Falou assim, descobri, parou. Descobriu a cabana dos construtores lá da tumba do Ramsés. E aí mandou limpar os seixos. E aí o Carter falou, vamos trabalhar aqui. Aí ele começou de manhã e mandou um menino, né, o trabalho do menino, pegar uma moringa d'água, que era uma moringa que eles usavam lá, que é redondo, isso aqui usava muito na antiguidade também, que eles enterravam na areia. Por que eles enterravam na areia? Porque ficava mais fresca, por incrível que pareça. Aqui o calor era tão forte que eles contam que às vezes eles entravam na tumba com vela, a hora que eles iam ver não tinha mais a vela na mão, só o pavio derretia tudo, a cera derretia na mão da pessoa, de tanto calor. Então eles usavam isso, eles cavavam um pouco esses seixos, essa argila, e enterravam o máximo que desse a moringa, né, para
ela ficar fresca. E o menino estava fazendo isso e começou a enterrar e começou a ficar difícil. E não ia, e não ia. Quando ele viu, era logo no começo que ele voltou a escavar. Quando ele viu, tinha uma pedra. Limpa mais um pouco, chama o Carters. Não era uma pedra, era um degrau. Né? Então, no meio do negócio, né? o garoto que conseguiu. Aí eles falaram, nossa, um degrau, né? Vamos ver o que tem. Limpa para frente, mais um degrau, né? Então, eles vão achar toda a escada de 16 degraus, né, que levava para algum lugar. Né? Ele ficou atônito com isso. Mas como antes, lá no começo, uma vez ele já tinha achado uma tumba secundária e tinha chamado Carnival e não era nada, tá? A tumba estava completamente destruída e saqueada, era um lugar velho, sem importância nenhuma, isso foi muito frustrante. No começo, fora do Vale dos Reis, ele aqui falou assim, não vou chamar, não vou ficar feliz ainda. Então, ele foi escavando mais e chegou na parede que selava, né? Que era uma parede de cascalho e uma espécie de uma massa que eles chegavam, e chegou na parede que selava. E quando ele chegou na parede, ele sabia ler, né? Então, tinha o selo em cima de Anubis, que era o deus dos mumificadores, e embaixo tinha os 2 nomes escritos 2 vezes, Tutankhamon. Então, ele ficou felicíssimo, né? Aí ele não abriu, ele mandou um telegrama, essa aqui é a cópia do telegrama dele, finalmente, para o Carnival. Grande descoberta no vale, tumba magnífica, com selo intacto, espero sua chegada. Parabéns, Carters. E aí, o Lord Carnarvon vai demorar mais 3 semanas até ele chegar lá, o Carters vai ficar esperando, vai colocar a polícia na porta, vai dormir no chão lá e ficar esperando. E aí eles vão fazer a abertura. Quando eles começam a abrir, né, eles já percebem que tinha tido uma intervenção. Eles percebem que essa parede tinha um buraco que tinha sido aberto. Não ali no lugar do selo, mas então a tumba não estava intacta. Né? Então ele falou, puxa, provavelmente, mas era um buraco pequeno. Mas quando ele abre, né, ele abre um buraco maior, o Carnarvon dá uma vela para eles, não tinham luz elétrica ainda, depois vai ser, tinha, mas não era usada aqui, é lógico, era muito difícil trazer a eletricidade para cá, depois vai ser trazida conforme os trabalhos dele, aí ele vai enfiar a vela na mão e o Carnarvon vai perguntar, o que você vê, o que você vê? E aí ele vai, a frase famosa dele, coisas maravilhosas. A tumba tinha nada menos, nada mais do que mais de 5.000 objetos arqueológicos. Ela não estava intacta. Os saqueadores, né, eles tinham empilhado as coisas, aqui são algumas imagens reconstruídas, recoloridas. Tinham empilhado as coisas para levar, só que não tinham levado, por algum motivo. Então as coisas estão meio desajeitadas, não estão como estariam numa tumba mortuária normal, né, mas estavam todas e todas lá. Provavelmente, aquele buraco que eles viram com alguns cacos, eram coisas que os ladrões, na fuga, largaram por lá. Né? Então, tinham mais de 5.000 objetos. Carruagens, várias delas, coisas assim, com uma dificuldade de catalogar imensa. E não só isso, né? Também tinha tesouros, tá? Mas eles perceberam, tá vendo? Por essa, eu tô já terminando, por essa entrada aqui, que havia que elas já havia sido saqueada pelos ladrões, né? Aqui, essas aqui são 2 estátuas, que eram 2 guardas, né? Tá vendo que aqui tinha um reboco feito. Refizeram isso. Então, mas só o que ele tinha achado nessa anticâmara aqui já era uma coisa. Aqui, ó, essa sala aqui é a sala dos tesouros. Cada um desses é um cofre cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, vasos de alabastros. Eu não vou me deter muito aos objetos. O autor, o livro que eu li conta em minúcias bastante coisas interessantes sobre eles. O que eu queria comentar, né, é sobre... Aqui a foto ficou um pouco estranha. É sobre o trono. Né? Logo nessa primeira sala que ele achou, ele encontrou o trono essa sala aqui, que é essa mesmo que tem esses 2 guardas, ele encontrou o trono do rei Tut. Tá?
E ele vai falar, nossa, nada nesse lugar é tão esplêndido que nem esse trono. Nada nunca foi encontrado tão bonito quanto a isso. E vai ser publicado em tudo quanto é jornal. Isso porque ele ainda não tinha visto a máscara mortuária do rei Tut, que estava escondida, né? Essa daqui são as havaianas reais, né? Estavam no pé do Tutankhamon, elas são inteirinhas de ouro. Fora isso, ele tinha os dedos reconstituídos para colocar. Tinha jogos, bumerangue, instrumentos musicais, joias de diversos tipos, mais de 130 bengalas, porque ele era manco, né? Então, tinha um sarcófago com 2 múmias, que são 2 filhas deles, que nasceram mortas, né? Estavam aí, mas evidentemente, nessa primeira sala, a coisa mais esplêndida que tinha era o trono, né? Esse trono, o que é muito interessante, não é todo de ouro, ele é de madeira revestido de ouro, todo folhado a ouro. Mas o que é muito interessante é que esse trono explicava muita coisa. Explicava, antes de falar do sarcófago, que eu vou falar rapidamente. Por quê? Porque nesse trono, você tem aqui o rei Tut e a esposa dele, né? E aqui tem o disco solar, não dá para ver, mas o disco solar está inteiro. E o disco solar, ele bate diretamente no rei Tutankhamon, né? Então, e do lado da cadeira, tá? A gente tem a inscrição com o nome do Tutankhamon, mas aqui não está escrito Tutankhamon, está escrito Tutankhaton. Então, o que acontece? Esse livro que eu li, ele comenta que isso aqui provavelmente é a justificativa do túmulo ter sido encontrado intacto. Por quê? Porque esse túmulo, né, onde se vê esse trono, onde se vê uma imagem de Atom, né, desenhada no lugar principal, que é o trono do rei, e depois o nome dele escrito Tutankhaton, né, se vê o culto do deus Atom, que depois que o Tutankhamon voltou para Tebas, o culto de Atom foi perseguido, justamente porque ele impunha o monoteísmo, destruíram a cidade, né? A memória, a tumba do pai de Tutankhamon não foi destruída porque ela estava na outra cidade, ela não estava aqui, ele não fez a tumba dele no Vale dos Reis. Ele fez lá o Tutankhamon, que tinha trazido o corpo do pai, por devoção ao pai, e colocado numa outra tumba, junto com a mãe dele, com a avó dele, ele colocou numa outra tumba. Mas não tem túmulo para o pai dele. Por quê? Porque o pai dele era herético, era proscrito, né? A mesma coisa fizeram com Tutankhamon, só que a tumba dele estava lá. Saquear uma tumba, profanar uma tumba, ainda mais uma tumba de um faraó, era uma coisa muito pesada para um faraó. Então, o que Ramsés, os construtores da tumba de Ramsés II fizeram? Construíram o lugar dos trabalhadores em cima da tumba do Tutankhamon, como uma coisa para ele não ser lembrado, para ele ser esquecido. E assim, ele foi esquecido. E é engraçado, né? Porque ele era o cultuador do deus Atom, que é o deus Amon, ele que voltou ao culto de Amon, que é o deus das coisas herméticas. E foi a única das 62 tumbas descoberta intacta no Vale dos Reis. Atrás dessa parede, eles chegaram à câmara mortuária, né? Era guardada por esses 2 gigantes aí, e o selo estava intacto. Estava lá a cordinha com argila sem ser rompida. Quando o Carter chegou nisso, né, ele era muito metódico, ele vai demorar mais de 3 anos para esvaziar a tumba, ele vai demorar vários anos para abrir esse sarcófago, porque ele queria fazer da melhor coisa possível. Ele vai parar, o Carnival queria que corresse, ele vai parar. Nisso, o Carnival leva uma picada de pernilongo, ela infecciona e ele morre, né? O Carter tem até umas coisas assim místicas lá, que ele fala que ele estava na casa dele e ele descreve no livro que eu li do Carter, ele fala sempre essas coisas, mas ele
descreve que um dia o passarinho dele, que ele tinha um passarinho de estimação, foi atacado por uma cobra. E no mesmo dia, que simbolizaria, os faraós eram simbolizados pela cobra, né? E no mesmo dia o Carnival morreu. Mexer nas tumbas era uma maldição. E, lógico que isso é bobagem, mas é lógico que isso aqui tudo era feito com cultos ao demônio, né? Coisas péssimas. E aqui ele abriu a tumba, tá? E quando ele vai chegar, isso aqui são os números não são ainda os sarcófagos que tem, né? São as caixas mortuárias que tem. Então essa era de pedra, essa era inteirinha maciça de ouro, essa era de madeira revestida de ouro, essa aqui acho que também era de madeira revestida de ouro. Ele estava revestido por mais de 16 camadas de tumbas, né? Então uma coisa assim impressionante, ó, tá vendo aqui? Eu vou passar rápido, tá vendo? Esse sarcófago, esse aqui são os sarcófagos que tem dentro, ele é de pedra revestido de ouro. Esse aqui, ele é de madeira revestido de ouro, esse é de ouro maciço, tá? Então esses são sarcófagos dentro das tumbas. E ainda dentro tinha a máscara mortuária, tá? Que é a famosa máscara mortuária do Tutancâmon, todinha de ouro, né? Então o valor da descoberta arqueológica, só essa daqui é 11 quilos de ouro maciço. Só esse aqui, só o rosto. E o valor disso tudo é inestimável, né? Essa estátua aqui foi vendida recentemente, foi encontrada, dizem que era da tumba do Tutancâmon, um pedaço de uma estátua pequena, 28 milímetros, foi vendida por 22 milhões. Né? Então, imagina as outras coisas. Isso aqui é a configuração da câmara mortuária dele, tá? Aquela sala principal. Aqui está o sarcófago onde a múmia do Tutancâmon estava, né? Aqui uma sala dos tesouros, que tinham muito ouro, e aqui diversos outros objetos. Né? Essa aqui é a sala do tesouro. Tá? Esses aqui, alguns dos cofres deles. Esses aqui, eles retirando os objetos, tá? Carregando aí as carruagens e tudo. Enfim, né? Interessante. Isso aqui é muito para conhecer aí um pouco da história do Egito e um pouco da arqueologia. Tá bom? Era isso. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São João Bosco. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.